Alô, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O maior e melhor videocast sobre política e comunicação da TV brasileira. E se você não acha isso, você tá errado. Gente, estamos encerrando hoje o mês da mulher e com uma entrevista que, assim, vão dizer que é broderagem. E é broderagem mesmo. O programa é nosso, a gente escolhe quem a gente quer pra gente entrevistar. Pra começar, é pessoa fantástica, é minha amiga, entende pra caramba de marketing político. E por que eu trouxe ela nesse momento? Porque é muito importante que vocês entendam também o que acontece por trás das campanhas, que vocês entendam como funciona de fato uma estrutura de comunicação política. Aqui a gente fala toda semana sobre a política do dia a dia que mexe no seu bolso, não é? Mas às vezes você não entende, mas por que o fulano foi eleito, a Beltrana não foi eleita, por que a campanha não foi boa, a campanha foi boa? E hoje o papo é sobre isso, para vocês entenderem e desconstruírem também um pouquinho dos mitos do marketing político. Antes de começar o meu bate-papo com a minha convidada especial de hoje, tá aqui na tela as nossas redes sociais. Bata um papo com a gente, mande aí a sua opinião, indique quem você quer que venha aqui ao programa para que eu possa perguntar. Ô fulana, tá fazendo o quê? QR Code na tela, vocês já sabem quem tá mais tempo com a gente. Depois da metade do programa nós vamos só pro YouTube, conteúdo exclusivo, então já se prepara, tá certo? Bom, minha convidada de hoje, ela simplesmente tem 11 anos de experiência na comunicação e no marketing político. A mulher é bacharel em administração pública, tem MBA em comunicação eleitoral, já apresentou telejornal no Pará, então ela conhece realmente comunicação, trabalhou em campanhas políticas várias, assessorou mandatos e o último feito dela, né? Nós vamos comentar sobre esse feito, porque foi um feito mesmo. Ela foi redatora sênior e social media sênior na campanha vitoriosa do senador Wilder Moraes, agora em 2022. Para quem é aqui do Goiás, sabe que foi uma campanha surpreendente. Hoje eu bato um papo com a Márcia de Castro. Márcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por me ajudar a explicar para as pessoas que marketing político não faz milagre. Eu que agradeço, eu adoro o seu programa, né? Eu fui no lançamento, gente, comer coxinha lá de graça. Amei, achei lindo e adoro essa ideia. E eu acho que ela super combina com você. Você tá fazendo o quê? A cara do Marcos, né? Ele não tem negócio, gente. Então, assim, eu adoro o programa, sempre assisto. E como é bom, nós temos um programa que fala só sobre política, mas não de uma forma chata. Como a gente está do outro lado, nós acompanhamos os políticos, nós acompanhamos o que as pessoas falam desses políticos, como a gente estuda um pouco mais, a gente vê a importância de um programa como esse que fale só sobre isso, e você tem uma abordagem muito interessante de realmente perguntar para cada pessoa que senta aqui, que é político, o que ele está fazendo. Porque essa oportunidade de falar o que está fazendo é tão especial e as pessoas não podem ter esse sentimento, Marcos, eu vejo nas redes sociais, de não faz mais do que obrigação. Gente, mas tem muita gente que não faz obrigação. Então, o político tem que falar o que está fazendo mesmo, falar de várias formas, em vários formatos diferentes do que ele está fazendo, para que isso fique na mente das pessoas. Porque na hora de escolher, você pode escolher um que você acha que é legal, mas que não respondeu, está fazendo o quê? Exatamente. Márcia, e até bati o trem aqui, aproveitando essa dinâmica, você trabalha com comunicação política, né? Hoje você assessora um parlamentar, então você está ali lidando no fronte para fazer justamente isso, essa prestação de contas. Você tem percebido que está havendo um pouco mais de, talvez não desprendimento, mas de interesse mesmo por parte dos políticos em mostrarem o que estão fazendo, em usarem melhor as redes sociais e todos os canais de comunicação para fazer essa prestação de conta e não ficar fazendo só publicidade na época da campanha? Muito mais. Eu observo isso, assim, é uma evolução constante. A cada ano, nós observamos como isso aumenta. As pessoas vão nos comentários, as pessoas vão no direct, as pessoas vão nos stories, as pessoas querem saber qual que é o WhatsApp que pode entrar em contato. Eu acho isso super positivo. Eu não vou falar de um tempo muito distante, mas você também é da comunicação há muitos anos, você é um cara experiente, você sabe que existia essa figura do político distante, do palanque, um cara que era difícil falar com ele. Hoje, se ficar difícil falar com político, a pessoa vai lá nos comentários e fala assim, nossa, fui aí 3 vezes, não consegui falar com você. E você prometeu na campanha que ia ser uma pessoa acessível. E aí eu tentei, não consegui. E alguém me tratou mal aí no seu gabinete. Então, isso, de certa forma,
aumenta muito a qualidade e o acesso aos políticos, que as pessoas participem. E os políticos querem isso também. Porque quando ele faz alguma coisa de bacana, também está lá a equipe dele apoiando, a turma dele apoiando, as pessoas do interior apoiando, o cidadão dizendo o que ele pensa. Só que ele hoje se vê obrigado a ter um tratamento com o eleitor bem diferente, bem mais próximo. Não é essa imagem antiga que a gente pensava assim, gente, quando você via um político, você até tirava foto e ficava, nossa. Era celebridade, né? Nossa, era visto meio como celebridade do rolê o negócio. Ele tá aqui. Não, hoje em dia o cara chega e ele vai comer piqui na sua mesa e ele vai comer do seu feijão porque ele sabe que tudo isso vai para as redes sociais. E as pessoas participam muito mais disso. Eu observo que ainda existe uma grande ignorância no nosso país sobre o que cada político faz. Sim. Você sente isso também. O que um deputado federal faz? O que um deputado estadual faz? O que seu prefeito não pode fazer? O que seu vereador não pode fazer? E você fica cobrando dele. Mas mesmo assim, as redes sociais hoje dão uma oportunidade para esse cara explicar qual é o trabalho dele e desmistificar muita coisa. Há muitas coisas que nós pedimos para um prefeito que ele não pode fazer. Uhum. Um prefeito, quando? Há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, onde um prefeito poderia dizer para o eleitor assim, ó, da sua cidade, gente, eu não tenho dinheiro em caixa para fazer tal obra. Gente, o governador prometeu e não mandou. Sim. Olha, o governo federal ficou de mandar e não mandou. Então, e também mostrar os processos das ações, né? Porque o que é feito num bairro, o povo do outro bairro não sabe. Se você não falar, o cara acha que não fez nada realmente. Justamente, é igual eu falo sobre a questão da saúde e da educação. Ora, eu uso muito pouco a saúde pública. Uso muito pouco. Então, assim, pensa, para mim, se eu sou de meia idade, tenho um filho pequeno que também é saudável, eu posso passar um ano sem ir no postinho. Uhum. Eu posso passar, tranquilamente. Eu tenho uma filha pequena, gente, eu uso a saúde pública. Então, se me dá essa necessidade aparece de usar a saúde pública, pode ser que por conta da minha idade, pode ser que por conta da minha saúde, da minha situação, eu passe um ano sem usar a saúde pública. Mas e aí, como é que eu vou saber que esse cara investiu pesado em saúde pública? Como eu vou saber que esse deputado enviou emendas que reformou unidade de saúde básica, ou que trouxe um tomógrafo para uma cidade importante? É as redes sociais que vão mostrar isso, porque enquanto eu não precisei usar, eu não fico sabendo. Sim. Aí entra a comunicação inteligente também, né? Da gente fazer com que, poxa, eu posso não ter usado a saúde pública no último ano, mas eu fico muito satisfeita em saber que a minha cidade está sendo abraçada. E quando eu precisar, eu vou encontrar. Alguém que eu conheço precisou e encontrou. E uma coisa interessante também é que isso vale para os dois lados, né? Hoje em dia o cidadão tem mais meios para se informar sobre a atuação efetiva de todo parlamentar, de todo executivo municipal, estadual, federal, qualquer coisa. E hoje os políticos não podem ter mais aquela desculpa também, porque principalmente aquele que não faz nada, que não comunica, que você sabe que tem muito até hoje, né? Que não precisa falar, o povo tá vendo. Que aí perde a eleição e fala assim, o povo é ingrato. A gente faz e o povo não vê. Mas não vê mesmo, se não mostrar, lindão, não vai ver de jeito nenhum. Então o que a Márcia está colocando é muito claro, gente. Hoje a bilateralidade dos canais de comunicação é uma realidade. Então você, cidadão, tem condição de ir lá, olhar, cobrar, pesquisar, entender. E os políticos têm a obrigação de ir lá e mostrar, e falar, e te fazer entender como é que funciona o processo. Porque a gente está falando de política no fim das contas, né? O pessoal fica assim, o povo do marketing fica inventando o candidato, fica maquiando o candidato. Márcia, dá para fazer isso, Márcia? Você que trabalha tanto tempo nesse negócio? Olha, dava para fazer até onde era só TV e rádio. E aí eu pego o gancho do que você está fazendo, de uma leva de políticos que tem esse pensamento que é um pensamento perigosíssimo, que está tirando muita gente experiente da jogada. É o seguinte, já deu certo 4 vezes, então vai dar certo mais essa vez. Eu soube de gente com 6 mandatos que falou isso e não teve o 7º. Tem acontecido muito, inclusive. Porque você tem que pensar, não é só na sua trajetória, não. Porque a política não é sobre o candidato, não é sobre o deputado, não é sobre os mandatários. Política é sobre as pessoas. E elas estão num outro nível de comunicação. Você pode pegar o interior do interior, vai lá saber se o Facebook da cidade não está bombando. Você sabe lá no Facebook do interior, num grupo, quem que está vendendo uma cabrita, quem morreu.
A pessoa vai na unidade de saúde, está fechado, ela fala no grupo na hora. Gente, o que aconteceu que eu fui na unidade de saúde, está fechado? Que absurdo, marca o prefeito. Então, assim, as pessoas mudaram. Não adianta você achar que porque você ganhou 3 vezes, a quarta você vai ganhar, sem investir numa comunicação decente. Por quê? Porque quando você tem um offline bom, cara, você acabou de sair. Isso é comportamento humano, gente, comportamento de grupo. Você acabou de sair de uma reunião. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai nas tuas redes. E aí, lá nas suas redes, tem que ter aquilo que você apresentou para aquelas pessoas naquele grupo. Se não tem nada, a pessoa tem uma impressão que você não tem força, que você não tem trabalho, que você ficou com um bom discurso. Nossa, aqui não tem nada. Teve candidato, Marcos, com mandato, que a gente tinha dúvida se o cara estava em campanha mesmo, quando ia nas redes sociais. É o candidato misterioso que eu chamo. O cara que ninguém sabe que ele é candidato de verdade. Eu tô fazendo muita reunião, sim, mas as pessoas vão lá querer saber o resto, que você não pode contar numa reunião, o que você fez, o que você pensa, as suas opiniões, se bate com o que ele está esperando de alguém. Então, quando você não tem essa resposta, que é a resposta dessa geração, da era do digital, infelizmente você perde credibilidade, perde muito. Eu acho bacana porque essa frase é boa, né? Essa geração que é da era do digital. A gente tem uma molecada que não existe mundo pra eles sem digital. A gente é velho, a gente veio do século passado, né? A gente é migrante, a gente aprendeu a usar esse negócio. Mas até pro pessoal mais velho que a gente, o mundo hoje também não é muito pensado sem digital, né? Minha mãe é o tempo todo WhatsApp e Facebook, então assim, e eu gostei da sua fala. O cidadão mudou, o eleitor mudou, a realidade comunicacional dele é outra, independente da geração, na minha leitura. É óbvio que é mais jovem tem mais, talvez, propensão ou capacidade operacional, mas quem é mais de idade também está consumindo esse mesmo grupo do Facebook que você falou. E aí é aquela leitura mais coerente possível e pragmática possível, gente. Se a pessoa consome um conteúdo de uma única fonte e essa fonte ela não te é favorável, a realidade é essa, viu? A realidade é essa. Vamos supor que lá no interior do interior, como você falou, tem um grupo que senta o pau no prefeito. Se a tiazinha só tem acesso àquele grupo porque alguém botou ela lá e as pessoas cuidam lá e se relacionam bem lá, o prefeito pode dançar o samba no meio da rua, pode pintar o mundo de azul, que para aquela tiazinha ele tá fazendo nada e ele é uma pessoa horrível. Então a gente tem que entender essas dinâmicas, porque se você não chegar com a sua versão, né, com a sua narrativa ao cidadão, a narrativa de alguém vai preponderar, né, Márcia? Super. Eu tive um caso muito emblemático sobre o que a gente está falando aqui. Eu fui contratada para resolver uma crise numa prefeitura em que a Câmara Municipal postava acusações sem prova nenhuma nas madrugadas. O perfil da Câmara Municipal. O perfil institucional? Sim. Olha só. Aí me chamaram para gerenciar essa crise. Aí quando você vai para uma cidade de interior, a política ela tem um nível emocional muito diferente. Sim. Você sabe disso. Então, assim, é uma carga emocional diferente das campanhas feitas nas capitais. Das campanhas feitas nas capitais. E aí, o que eu estabeleci de estratégia? Eu não dormia, né? Eu não dormia. Corujão da política. Eu fiz o corujão. Eu esperava postar. Aí todo mundo dizia, não tem jeito, porque é feio o prefeito falar alguma coisa, o prefeito se defendeu. Eu dizia, gente, mas já pensou? Se alguém chega pessoalmente para você, no meio de 200 pessoas, no meio de 1.000 pessoas, no meio de 4.000 pessoas, e te xinga todo, dizendo que você é desonesto, que você engana as pessoas, que você vai ficar calado? Eu acho que você tem que ter nível. Lógico, você tem que ter nível. Mas você ficaria calado? Não, você eu não vou nem te usar como exemplo, Marcos. Eu não sirvo de base, você não é referência. Não sirvo de base. Mas assim, fica esquisito quando o cara não tem defesa. Sim. E aí eu comecei a traçar essa estratégia junto com o prefeito, junto com a equipe de comunicação, e a gente ia lá nas madrugadas. Não tinha problema. Postava 1h da manhã, o prefeito estava lá e eu também estava. A gente questionava. Existem provas? O perfil institucional da Câmara Municipal pode ser usado para esse tipo de postagem? Quem é o responsável por esse post? Meu amigo, com 15 dias, acabou a sacanagem. Os posts sumiram. Por quê? Justamente o que você está falando. Se a pessoa que está ali, a minha mãe, a sua mãe, a minha tia, o meu tio, se eles só têm aquela fonte de informação, vamos falar aqui de Facebook e de Instagram,
tá lá um monte de coisa absurda sobre uma pessoa, ela não se defende, ela não traz argumentos, ela não quebra aquilo, infelizmente a pessoa começa a acreditar. Não, vira verdade. Vira verdade. Vira verdade. Gente, vou fazer uma pausa agora pra gente continuar esse assunto aqui, porque vocês estão percebendo. O bagulho é louco, o negócio é muito sério. A gente não brinca, não. A comunicação política é muito Seríssimo. difícil, muito complicada, viu? Muito difícil. Gente, rapidão intervalo aqui na PUC TV, no YouTube, VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com Tá Fazendo o Quê dessa semana? Programa campeão, porque a gente está falando aqui do bastidor da política, que é a área de comunicação e marketing. É aquele momento onde você tem acesso àquilo que os políticos trazem até você por rede social, por qualquer canal midiático, ou até mesmo tete a tete na rua, e você também pode ir lá e questionar e pesquisar e se proteger dos equívocos, né, das tendências que equivocam o seu voto. É verdade. Gente, seguinte, aqui na tela está o telefone do Elias, que hoje não está aqui. Brasil, entenda isso, o Elias hoje não está aqui. Presta atenção, tá de folga, maloqueiro. Mas o Elias é nosso diretor comercial, você quer anunciar com a gente, bate um papo com o Elias e vem associar a sua marca ao Tá Fazendo o Quê? Que é um programa que com certeza está ganhando muito em audiência e muito em responsabilidade e representatividade no âmbito da política e da comunicação política. Então bate um papo com o Elias, anuncia com a gente. Antes de passar, eu quero só fazer um agradecimento especial aqui à Angélica da PUC TV, ao Thalisson, à Simone, à própria Márcia, ao Tomazete, porque assim, a gente tá gravando esse programa, na pauleira, para poder entregar o melhor conteúdo para vocês e não ficar sem programa. Um dia eu conto essa história de bastidor. Marcinha, vamos lá. Então assim, isso é ponto pacífico, né? O negócio é sério pra caramba, tudo que as pessoas entendem de política e de qualquer outro assunto, entendem porque tiveram acesso a algum meio de comunicação. As pessoas foram acionadas por uma mensagem, por uma postagem, um vídeo, e aí tem de todo tipo. Tem vídeo institucional, tem vídeo responsável, tem comunicação séria e tem fake news pra caramba. Você que é uma mulher experiente na área, que atua muito no digital, como é que tá sendo, né, campanha após campanha, lidar com o diabo da fake news? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Olha, eu acredito que a legislação tem acompanhado muito essa questão. A gente tem a lei das fake news, que é recente. A gente tem alguns tipos de travas que as próprias plataformas se dispõem a colocar, até para não terem problemas também judiciais. E existe, que eu percebo também, Marcos, uma própria resposta das pessoas em relação a fake news. Não é um termo, se você for pensar bem, novo, né? Que na verdade é só uma adaptação, né? Porque é uma adaptação. É a tal da mentira que a gente estava acostumado antes. Sempre existiu. Mas assim como existe também a questão do compartilhamento de fake news, existe também o mesmo espaço para as respostas. As redes sociais têm esse benefício. Mas eu observo que a legislação acompanha, eu observo que políticos já observam com receio o disparo de fake news, principalmente, como foi até a campanha passada, no próprio feed. Alguns fazem por WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é meio terra de ninguém, né? Como é que você monitora o WhatsApp? É muito difícil. Mas assim, hoje você já vê bem menos o feed. Por quê? Porque eles têm medo, porque eles já estão vendo pessoas perdendo mandatos por conta de fake news. E aí, eu acho que te dizer assim, nossa, Marcos, eu acho que não vai existir em campanha, eu acho difícil. Porque faz parte da natureza de fazer campanhas a disseminação de informações que minem o concorrente. Mas eu vejo que está ficando cada vez mais difícil. Eu acho que vai concordar comigo nesse sentido, que a cada 2 anos a gente observa iniciativas da justiça, das plataformas, para ir inibindo isso. Mas dizer que não aconteceu nessa campanha é uma ilusão enorme, você sabe disso. O WhatsApp foi muito usado para isso. Dizer que não aconteceu na anterior, pior ainda, mas a cada ano... Nossa, de 2018 foi brutal, foi brutal. Foi demais. E aí, mas eu observo que vai ficando cada vez mais difícil fazer isso. E outra, a questão da responsabilização judicial. Sim, isso é importante. Diante da justiça. Então, isso já dá um medo diferente, já faz a pessoa pensar 2 vezes, para que não... Porque 2018 foi tão fácil fazer, né? Foi tão fácil, foi tão 2018 fácil. ainda era muito bagunçado o processo, né? Eu acho que a partir de 18 que Foi o primeiro ano de impulsionamento. Sim, e foi a bagunça que foi, né? Foi demais. Tanto que depois o TSE começou a bater duro e eleição após eleição, a atuação do TSE tem sido bastante contundente. Então eu concordo com você que está havendo uma evolução nesses processos e as plataformas perceberam também que precisam evoluir. Sim. Né?
Vamos lá. A gente tem, então, aí um sistema judicial que acompanha o processo político, né, na comunicação, nas plataformas, na web, em todos os canais. Nós temos os eleitores que estão evoluindo, estão mudando. Nós temos aqueles políticos que são mais resistentes, que às vezes dificulta e não faz, e não acredita. E temos também a galera blogueirinha que tá bombando, né? Acho que talvez 2018 foi o boom, né, daquela bancada youtuber no Congresso, que, por graça de Jeová, depois boa parte também desapareceu, porque era só foguinho de traque, faz um barulhinho ali, depois some. Mas mostrou para muita gente que se você tem competência e capacidade, você tem mais meios hoje de chegar até o palco político, né? Você não tá tão atrelado ao como era antigamente, né? Eu tenho que ter um padrinho, porque senão eu nunca vou ser candidato. Como é que você entende essa nova dinâmica, principalmente dos jovens que estão surgindo na política agora, nessa roupagem de fato, usarem as redes como principal elemento na construção desse personagem político? A sua observação foi perfeita nesse sentido, de que as redes, elas fazem políticos, sim. Se a gente disser assim, nossa, só rede social faz um político, se ele já tem mandato, eu acho que não, viu? Acho que não acredito nisso. Ela dá um impulsionamento muito grande, impulsiona a pessoa. Mas dizer assim, que faz mandato, não faz. Uhum. Mas agora, para primeiro mandato, a gente sabe que existe. Só que eu vou fazer uma observação que me preocupa muito. Essas pessoas que são feitas 100% por rede social têm uma dificuldade de se manter no mandato. Demais. Vou dar o exemplo aqui do Gabriel Monteiro e Mamãe Falei. Pessoas com voz na internet, com muita presença, que despertaram nas pessoas esse desejo de justiça social, essa quebra de paradigmas, mas tiveram imensas dificuldades nos mandatos. Por quê? Porque quando chega lá, você tem que ter decoro, você tem que saber fazer política. A tribuna não é a tela do WhatsApp, não é a tela do Facebook, gente. A política que leva o cara até lá é um telefone e o cara metendo pau nos outros. Quando você entra, você tem que fazer política. E política se faz com grupo. Sim. Então, o que te levou até ali, eu tenho sempre essa observação, porque ela me dá um temor positivo. Nem sempre o que te leva até aquela posição te mantém lá. Sim. Então, você tem que começar a responder às pessoas de acordo com a posição que você foi escolhido para estar. Você não é mais um youtuber agora. Então, você tem decoro, você tem política. Quantos nós vimos batendo nas redes sociais, depois o cara teve que fazer um acordo que envolvia aquela pessoa que ele bateu tanto. Sabe por quê? Porque acima do político tem partido. Sim. Tem bancada. Então, muitas vezes, essa sede do justiceiro que ele provoca nas pessoas, ele não vai conseguir suprir 100%. O Bolsonaro não conseguiu. Não vai, não tem Ninguém isso. consegue. Ninguém Política consegue. é coisa O Lula coletiva, não adianta. Ninguém consegue. Sim. Não adianta você dizer assim, nunca vou fechar com o Centrão. Quem manda no Brasil é um Centrão. Quem governa no Brasil é o Centrão. Você não pode fechar coisas aqui achando que você vai chegar lá e depois aquilo vai te manter lá. Então, são pessoas que não têm conhecimento de como funciona a política. Ele não tem conhecimento do que é um mandato. Aí ele bate, arrasa em votação. Chega lá, ele vai ter dificuldade de se desenvolver se ele não for humilde e entender que agora ele é responsabilizado, não só como cidadão pelo que ele fala, que quando ele usa a tribuna, ali não é ele, ele representa um mandato, ele tem decoro para cumprir, ele tem regras internas para cumprir, ele tem regimento interno para cumprir, e ele tem que agora fazer política. Sim. E é aí que a maioria vai ter dificuldades. Ele não consegue se adaptar. Não, já tem deputado eleito agora em 2022, está em risco de perder o mandato por quebra de decoro. Sim. E aqui em Goiás, inclusive. Eu tenho usado muito a perspectiva, Márcia, nesse tópico em específico, e nos meus cursos, para quem eu assessoro, que a pessoa tem que entender a diferença de capital eleitoral e capital político. O cara virou estrelinha de rede social, de youtuber, ele pode acumular um capital eleitoral, que é o quê? É voto na urna. Mas o voto na urna já acaba a hora que a urna abre. A urna abriu, teve 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, parabéns, estrelinha, ganhou o seu mandato, você é lindo, você é linda, acabou ali. A hora que você começa o mandato, o capital político, que é o que a Márcia coloca muito bem, que te dá sustentação, que te dá
poder de influência, você não ganhou na urna. Você vai ter que construir. E aí essa molecada que chega alucinada, batendo e quebrando tudo, achando que virou o rei da cocada preta, hora que cai lá dentro, com as raposas velhas, com quem sabe articular, fica pianinho. Aí ou se repensa e vai começar a trabalhar e fazer política, ou vai ser defenestrado como vários foram na eleição passada. Então, de capital eleitoral é uma coisa. Você consegue com bagunça, com farra, pingue e foguete. Capital político, não. Você tem que ser estratégico, tem que ser inteligente, tem que saber operar o processo. Porque senão, lindona, você vai ser um entre vários e vai ser ninguém. Márcia, esse ponto pra gente é muito importante porque a gente trabalha para além das campanhas nos mandatos, né? Você assessora mandatários. Como é que você percebe a parte estratégica dessa galera? Porque aí, de fato, a coisa dá uma complicada, né? Tem momentos que você vai a favor do grupo que te elegeu, mas tem momentos que você vai ter que dar uma arrefecida para não tretar com o grupo, e aí como é que você justifica para sua base? É aí que entra a importância dos profissionais de comunicação na sua leitura? Demais. E não só isso. Mandato é gerenciar desgastes. É aí que eu te falo que o pessoal das redes sociais, eleitos pelas redes sociais, vai ter dificuldade. Por quê? Quando eu já escolhi um público que já me segue, que já me dá uma porrada de visualização, que já está lá batendo palma e compartilhando, eu já alcancei esse nível, eu não estou gerenciando desgastes. Para mim é bom que a oposição, o outro lado, a outra ponta fale mal de mim. É ótimo. Quando você vira político, você tem mandato, você vai gerenciar desgastes internos. E você sabe que isso existe. Então, mandato é gerenciar desgastes. Não existe mandato sem desgaste. Uma hora você tem que perder um companheiro, outra hora você tem que desfazer uma parceria, uma hora você tem que escolher entre um projeto que você pode votar e perder o seu público, os públicos das suas bandeiras, ou você vai ter desgastes políticos, você vai ter que escolher. Se eu votar isso aqui hoje, eu vou ter um desgaste com o meu grupo político, ou vou perder posicionamento político, mas os meus eleitores vão me garantir. Ou você vai pensar, não, mas aqui eu vou ter mais força política, eu tenho um projeto, preciso dessa força política e vou ter que decepcionar o meu público e depois recuperar a confiança dele. Então, esse gerenciamento é constante. Não existe nada além disso, gente. Vocês não imaginem. Então, mandato é gerenciar desgastes, escolher desgastes, escolher benefícios, escolher qual é o desgaste que compensa, se você tem tempo de recuperar isso. Então, quando a gente faz comunicação política, você tem que estar muito preparado para gerenciar a crise. Olha, eu vou ter que fazer um corte aqui agora. O papo está na metade, nós nem falamos ainda dos casos da campanha eleitoral, que nós vamos conversar agora, mas só para quem vai lá para o YouTube. Ok? QR Code na tela, bate o telefone aí, vamos lá pro YouTube que agora eu vou extrair da Márcia aqui como é que estão sendo os bastidores das campanhas que ela participou. Agora é a hora do segredo, né, gente? Márcia, chama o pessoal pro YouTube e vamos embora junto. Pessoal, fica no YouTube, eu tenho certeza que se você é assessor ou se você está de olho em 2024, você vai aprender muito nessa conversa. Então fica ligado e deixe seu comentário se você gostou. Bora lá, gente. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e vieram aqui para o YouTube, e o pessoal que já estava aqui no YouTube. É o seguinte, tivemos um problema técnico gravíssimo. Na rua da nossa produtora explodiu o transformador, eu acho que foi um presente da Enel que deixou tudo sem manutenção, e nós perdemos a terceira parte do programa. E cara, ficou muito boa, foi um bate-papo muito legal com a Márcia de Castro, onde a gente colocou bastidor de campanha que eu fiz, que ela fez, contei até a história de um dia que eu quase levei um tiro num comício, e infelizmente nós perdemos esse material riquíssimo. Mas, fiquem tranquilos, porque já combinei com a Márcia, ela vai voltar, e nós vamos gravar esse conteúdo exclusivo aqui para vocês no YouTube, contando bastidor de campanha, alguns segredos, algumas tretas que rolaram. Então assim, eu peço desculpas, primeiro a Márcia, que dispôs do tempo dela, mas infelizmente foi aí uma situação crítica, né, cara? Explodiu o transformador da rua da nossa produtora e perdemos a última parte do programa. E tinha ficado do caralho, viu, pessoal? Tinha mesmo. Mas, como disse, vai ter, a Márcia vai voltar e vocês vão saber dessa história do meu quase tiro aí numa campanha e as histórias da Márcia de Castro também, tá bom? Semana que vem estamos de volta com um programa normal, na íntegra, falando da política que mexe com a sua vida. Gente, valeu, tamo junto.